estamos falando aqui há 4 terças-feiras que oração nada mais é do que falar com Deus. Uma forma de se relacionar com Deus, de ter comunhão com Deus. Foi falado aqui também que nós não oramos a Jesus, nós oramos a Deus em nome de Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o nosso intermediador, é aquele que juntamente intercede por nós para que as nossas orações cheguem ao Pai. Amém? Nós falamos também que oração é uma ordenança, não é uma opção. Orai sem cessar, em todo tempo, de várias formas. O próprio Jesus nos ensinou, no seu ministério de 3 anos, diversas formas de oração. Jonathan falou aqui na terça passada que nós oramos porque nós preservamos a nossa vida. Romanos diz que porque nós oramos, a nossa vida está segura, está preservada. Nós falamos aqui também que a oração, ela precisa operar pelo amor. Que quando você não está andando em amor, quando você não está andando em perdão, existe um bloqueio na sua oração para que essa oração seja atendida. Nós vimos também que não adianta você orar de forma incrédula, de forma egoísta. Tiago diz que vocês não recebem porque pedem para o seu próprio deleite. Que antes de pensarmos somente em nós, precisamos pensar no outro. Então, quando oramos para o nosso próprio deleite, isso também é uma forma de interromper as nossas orações. Não que a gente não pode se consagrar, entregar a nossa vida e orar por nós em momentos. Mas existem aquelas pessoas que só oram pedindo e para si, e acabou-se, não existe mais nada no reino aqui na terra, a não ser ele mesmo e o seu umbigo. Amém? Então, orações assim são interrompidas, não é da vontade de Deus. Nós vimos também que a oração não é. Falei aqui o que a oração é. Gente, e o que a oração ela não é? A oração não é implorar a Deus que intervenha a nosso favor a todo custo. Sabe aquele menino mimado que diz: Senhor, eu quero. Você já viu? Eu tenho 2 filhos e já passei por momentos assim. Então, oração não é você estar querendo que Deus haja ao seu favor, passando por cima de princípios bíblicos e da vontade do Pai. Oração não é contar os nossos problemas em forma de cobrança. Eu estou aqui derramando um monte de problema que muitas vezes eu mesma causei e estou querendo que o Senhor resolva. Isso não é oração. Oração não é tentar convencer a Deus que nós somos merecedores. O Senhor precisa me dar, porque eu sirvo na igreja. Eu lavei o banheiro da igreja, minha gente. Eu estou servindo há 2 anos, 3 anos, o Senhor não está vendo, não? Uma forma de troca, né? Uma forma de escambo, uma forma de comprar a Deus. Muitas pessoas não recebem porque oram e desistem muitas vezes de ministério, do serviço. Porque diz: eu fiz tanta coisa aqui na igreja, no templo, no natural, e eu ainda não recebi isso. Talvez você estivesse fazendo somente para receber e não para servi-lo. E isso não é a melhor forma de oração. Oração não é desabafar a Deus suas incredulidades. Eu estou doente porque eu não acredito mesmo que tu cura. Isso é incredulidade. Nós cremos na cura e nós oramos até que. Ela não pode ser realizada fora dos padrões divinos. Existem princípios bíblicos. E foi bem falado aqui nessas 3 terças-feiras que nós precisamos orar a palavra de Deus. Amém? Nós precisamos embutir, inculcar na nossa cabeça a palavra de Deus de acordo com aquilo que nós precisamos para aquele tempo de oração. Kenneth Hagin sempre dizia: se você está precisando de cura, vá meditar em versículos de cura. Você não vai meditar em versículos de prosperidade, porque você não vai alimentar o seu espírito e a cura não vai se realizar. Se você está precisando de provisão financeira, medite em toda provisão, em toda prosperidade que Deus quer para a tua vida, e não meditando em cura. Então você precisa meditar e orar a palavra de forma correta. Amém? E isso foi um despertar para mim, porque quando a gente fica orando e ora assim à torta e à direita e de todo tipo, a gente não entende que nós temos esse poder, porque a Bíblia diz
que Deus, Ele vela pela sua palavra. Então, quando você pega um versículo bíblico, ora em cima daquele versículo. Por exemplo, o Senhor já abençoou você, você é sociedade eleita, nação santa, abençoada nas regiões celestiais. Pai, muito obrigado, porque o Senhor já me abençoou nas regiões celestiais, porque o Senhor cuida de mim, porque eu faço parte de uma nação santa, porque para onde eu olho, a Tua presença está ao meu redor e não há quem me tire, quem me separe do Teu amor. Obrigada, Senhor, porque a Tua palavra diz que Tu és amor, e se Tu és amor, não há nada que eu possa fazer para me afastar do Teu amor. Amém? Isso é orar em cima da palavra. E eu gostaria de dizer a vocês que não existe, a gente está falando aqui de vários tipos de oração, não existe uma oração melhor do que outra oração. O pastor chegou aqui, leu um livro maravilhoso de Kenneth Hagin, A Arte da Oração, não é isso, pastor? Leu um livro, A Arte da Oração, onde ele fala vários tipos de oração que também foram falados aqui. Dentre eles, você que não nos acompanhou e quem nos acompanhou revisa, falamos sobre a questão da oração de fé, que é aquela oração de petição, é aquela oração que você crê que recebeu. Marcos 11, 23. A qualquer um que disser, a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, e crê que assim fará o que se diz, será feito. Então a oração de fé é aquela oração que você ora de acordo com a palavra. Se a palavra diz que eu sou curada, eu vou receber essa cura, porque é qualquer um que disser. Então não é só para pastor, não é só para apóstolo, não é só para ministro de louvor, é para você receber. A oração de fé, ela está totalmente envolvida com a oração de cura, porque você crê que você recebe. Amém? A oração de... Deus mandou eu parar aqui e voltar e orar por cura agora. Na hora que eu ia passar, Deus disse, ore por cura. Nós estamos numa escola e nós estamos praticando. Feche seus olhos. Pai eterno, glórias te damos, Senhor, porque a Tua palavra diz que o Senhor já tomou e o Senhor já levou toda enfermidade, Senhor. Toda doença, eu declaro, Senhor, células sendo regeneradas, células que estavam querendo se romper, células que estavam querendo morrer, células que estavam querendo se mutar, se transformar. Eu declaro, Senhor, nesse momento a Tua presença indo e curando toda dor física, Senhor. Curando, Senhor, derramando a cura aqui neste lugar. Pessoas que estão com dores, pessoas que duvidam da Tua cura, Senhor. Vem se fazer manifesto nesse momento, que elas recebam, porque elas sabem quem elas são, a sua posição em Cristo. Você é filho de Deus e você é herdeiro com Ele. Você tem direito a tudo que Jesus conquistou na cruz por você. Eu declaro cura aqui onde você está. Eu declaro cura do outro lado na internet. Você que está me vendo agora, receba a cura que Jesus quer para a tua vida, que Deus quer para a tua vida, no nome de Jesus. Amém. Existe a oração de consagração. É aquela oração de dedicação, é aquela oração de submissão. Abre, por favor, em Romanos 1, 9 e 10, bem rapidamente, tá? Vou só passar por alguns versículos para você entender o que é a oração de consagração. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é a minha testemunha de que como incessantemente faço menção de vós. Próximo. Em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se ofereça a boa ocasião de visitar-vos. Ele queria visitar, gente, os romanos. Mas ele estava o tempo inteiro colocando a vontade dele, a vontade de Deus, acima da vontade dele. Ele estava dizendo, eu estou rogando, eu estou crendo, eu estou orando, de que se for da vontade dele, abra as portas para que eu possa visitá-lo. Então, isso é uma oração de consagração. A oração de consagração, ela envolve a submissão e a dedicação. Existe a oração de louvor, a oração de adoração, que foi a que o nosso irmão Nivaldo fez aqui no início. Quando louvamos a Deus, engrandecemos o nome dEle. Quando adoramos ao Senhor, estamos exaltando, expressando cânticos, reverenciando, idolatrando ao Senhor. Foi isso que você acompanhou aqui, amém? Isso é uma oração de louvor e adoração. Pode perceber que em nenhum momento ele orou falando normalmente. Ele orou louvando,
engrandecendo. É aquela oração que nada pede, é aquela oração que simplesmente enaltece o nome do Senhor. Amém? Vocês estão comigo? Tá dando para entender? Tá tudo certinho? Glória a Deus. Existe a oração em línguas. Pastor Marco tem ministrações aqui sobre a oração em línguas. Procura lá no Verbo da Vida, Zona Oeste, no YouTube. Glória a Deus que nossas ministrações estão gravadas para que você possa receber. Amém? Então a oração em línguas não é algo que o nosso ministério inventou. E não é algo também que é só para algumas pessoas. Eu ouvi da minha sobrinha hoje de manhã, foi bem engraçado. Ela disse assim: tia, a minha amiga disse lá na igreja dela que só quem pode orar em línguas é o pastor e as irmãzinhas do manto. E eu disse, né, eu digo, minha filha, você é do manto, e eu sou do manto, e todo mundo é do manto aqui. Uma vez, eu nunca mais esqueço, estávamos numa faxina aqui à noite, e eu e Flávio, e estávamos lá fora, lavando a calçada. E passou um irmãozinho de outra igreja e disse assim: irmão, essa igreja aí dá lugar? Ele disse: irmão, dá lugar, tem um monte de lugar, 150 cadeiras aqui dentro para o senhor sentar. Viu? A gente dá lugar para você sentar e para você ser livre diante de Deus e receber o Espírito Santo. Então, a oração em línguas, minha gente, não é só para a irmãzinha que dá lugar, não. É para aquela que fica sentadinha também no lugar. Amém? Não é só aquela que está fora do lugar, não. É para você que é quietinho também. Orar em línguas, se abastecer, amém? Quando a gente está orando em línguas, a gente não está falando para homens, a gente está falando para o Senhor, estamos falando a Deus. O que ora em outras línguas está se edificando. Irmã, como é isso de orar em línguas? Irmãos, a oração em línguas, né, além dela estar no livro de Atos, né, é uma doutrina lícita e bíblica, a oração em línguas. Não é coisa de seita, nem é coisa só do Antigo Testamento. Amém? Então, você tem esse vídeo, tem tempo de estudar, então fecha teus olhos um pouco, você que já ora em línguas, e você que não é, receba pela fé. Irmã, como é receber pela fé? Irmã, abra a boca e ore em línguas. Ah, mas eu não sei orar em línguas, mas é pela fé. Como é isso que eu não entendo que é pela fé? Você abre a boca, você emite um som, que não é em português. Eu estou falando de uma forma bem didática. Mas de repente você se enche do Espírito Santo, que aquela linguagem que você está falando já não vai ser mais a sua linguagem. Vai ser uma linguagem sobrenatural. Você está ali com vergonha, você começa a recrabrabrabrador, sou Senhor, mas eu creio em Ti. Eu creio, Senhor, isso na sua mente. Eu creio que oração em línguas é bíblico, que oração em línguas é lícito. Então eu começo recrabrador, sou xelererere. Ora em línguas nesse momento. Brecrodor, sou xelererere. Hararabrabrador, sou xelererere. Rorepracrondor, sou xelerere. Broro crabrado so xelerere, ore crabrado so xelerere, solera crabrado so xele, orera crabrado celere, halerero, oh aleluia, recrobrodo so xele, grodo solerere, harabra, oh aleluia, tu és maravilhoso, o Senhor nos edifica. Como é bom cumprir a tua palavra, como é bom sentir a tua presença, aleluia. A oração em línguas é para te edificar. Ore em línguas, você está dirigindo, você está no ônibus, você está andando, você está a pé, você está correndo, você está de bike, você está no trabalho, o povo chega no trabalho, não tem ninguém na sala, você fica lá, fazendo cálculo, né? Então você está lá no seu trabalho, seja fazendo o que for. Quando você está orando em línguas, você está chamando a existência, a presença do Senhor para a sua vida. Jonathan falou algo aqui na terça-feira interessante. O Senhor, Ele prometeu estar sempre conosco. Mas nós estamos com Ele sempre. O Senhor, a sua presença, Ele prometeu que vai estar sempre conosco. Mas nós precisamos estar com Ele sempre. E como é que a gente está com Ele sempre? Chamando a manifestação do poder dEle, a manifestação da presença. Porque uma coisa é a presença e outra coisa é a presença manifesta. Então, quando você está ali caladinho, orando em línguas, você está chamando, clamando pela manifestação do Senhor na sua vida, amém? Abre, por favor, em 1 Timóteo 2, 1, de 1 a 3. Aleluia. A oração de intercessão. Vocês estão vendo quanta oração tem? E que você pode fluir em todas elas? Glória a Deus. A oração de intercessão. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis
e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Intercessão é se colocar entre a brecha. Seção é um buraco, entre. Existe uma brecha no reino espiritual e essa brecha precisa ser preenchida em oração. Então isso é oração de intercessão. E ele pede inclusive para que tenhamos uma vida mansa e tranquila, que oremos por todos, mas também pelas nossas autoridades. Fecha teus olhos neste momento. Independente do seu partido político. Não importa, minha gente, quem é de direita, quem é de esquerda. Nós oramos pela autoridade. Porque aqui na Bíblia não está dizendo, ore somente pelo PT, ore somente pelo PSOL, ore somente pelos sem partido, ore somente... Não. Nós vamos orar por todas as autoridades, independente do partido que ela está. Dentro da igreja não tem briga por causa de política não, amém? Pelo amor de Deus, está todo mundo se amando e cantando. Somos uma família, sem qualquer falsidade. Quando chegar outubro, está todo mundo brigando nas redes sociais. Vou deixar de ir para essa igreja, porque esse pastor voltou em tal fulano. Não acredito nisso. Gente, pelo amor de Deus, né? Como tem uma figurinha que a irmã Ione posta, Senhor, pelo amor de Deus, Senhor. Né, me ajude. Então nós oramos pela autoridade, independente de quem seja, porque nós cremos que uma autoridade constituída por Deus, guiada por Deus, vai abençoar o nosso país, vai abençoar as nações. Então fecha teus olhos nesse momento, Senhor. Nós te intercedemos neste momento, Pai, pelo nosso presidente, pelo presidente Bolsonaro. Nós te pedimos pela saúde dele, Senhor. Vem guardá-lo de todo mal, Senhor. Que não haja mais quedas na saúde dele, que ele possa continuar, Senhor, o seu serviço, o seu trabalho na presidência. Pai, eu te peço que ele não faça acepção de pessoas, que ele ame a todos como tu amas. Pai, eu te peço que ele tenha uma sabedoria sobrenatural para poder lidar com as finanças do país. Que não haja desvios, Senhor, de verbas, e que essas verbas sejam direcionadas nos lugares que precisam ser colocados. Que o nosso país deixe de ser conhecido, Pai, como o país do carnaval e do futebol, e passe a ser conhecido como aquele país que empresta dinheiro, aquele país que é tão rico, que é próspero, que está emprestando dinheiro, e que as pessoas os índices de criminalidade estão diminuindo, porque houve um governo que conseguiu colocar em ordem. E o que é que tem diferente nesse governo? Que ele sempre seja dado mérito e crédito a ti, Senhor, porque não existe autoridade que vá dar certo, Senhor, na presidência, no Senado, na Câmara dos Deputados, vereadores, prefeitos, se não forem guiados por ti, Deus. Então nós te clamamos por homens de bem, homens movidos pelo Espírito Santo, para poder invadir as trevas, aquele lugar de idolatria a Mamon, Senhor. É o Senhor que vai invadir com tudo, através de pessoas. Luz em meio às trevas, luz em meio às trevas, luz em meio àquela falsidade, Senhor. Que o Senhor entre com luz naquele lugar, porque quando a tua luz entra, vai expandir e todas as trevas vão ter que se retirar, bater em retirada, porque tu és maior, Senhor, e não há nada além de ti, Senhor. E quando tu chegar, tu vai reinar, Pai. O Senhor reine no nosso país e nas nações, no nome de Jesus. No nome de Jesus nós te oramos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. E o que nós fizemos agora foi uma oração de concordância, onde uma pessoa ora e os outros concordam. A palavra de Deus diz que onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu os ouvirei dos céus e vos atenderei. Nós recebemos o céu, trazemos o céu para a terra quando oramos em concordância. Então, quando um ora e o outro concorda, se chama oração de concordância. E, por fim, ou melhor, de penúltimo, a oração unânime, que é aquela oração quando a gente chega assim no meio da vigília aqui de noite. Fala nisso, pastor, estou com saudade de vigília, tá bom de fazer, né? Uma vigíliazinha, seja guiado. Né, que o Senhor abençoe aí, guie o pastor para fazer uma vigília, é tão bom esse tempo. E na vigília nós temos a oportunidade de fazer uma oração unânime, que é aquela oração quando a gente está aqui na vigília e o pastor diz assim, levanta um clamor aí pela nação. Então todo mundo começa a orar ao mesmo tempo,
por determinado assunto, todos de uma vez, no nome de Jesus, orando de forma unânime. Amém? Conseguiram entender, gente? A revisão deu aí para esclarecer quem tinha ficado com dúvida em algumas coisas. Glória a Deus. As orações, elas são regadas de emoções. Muitas vezes estamos aprendendo aqui uma tabela, né? Você pode pensar, gente, isso é uma tabela, isso é uma lista, isso é quase uma tabela periódica de tanta oração diferente para poder me achegar ao Senhor. Mas sabe que não se distrai com os barulhos. Nossa igreja está crescendo, está avançando, mas o inimigo da unção é distração. Mas, irmã, você não pode ter distração, como é que tem barulho? Você consegue, o Espírito Santo está em você, fica firme, foca em mim. Só não joga uma foca, foca em mim. Amém? Somos, muitas vezes, condenados, culpados, por sentir emoções, ou por falhar nas emoções. Muitas vezes estamos nos condenando, porque falhamos, com a falta de perdão, não só do outro, mas de você mesmo. De você mesmo porque se deixou sentir. E você fica se perguntando assim, meu Deus, eu agora tenho que virar robô? Porque eu não posso sentir, eu não posso fazer nada. Eu tenho que ser aquela pessoa à luz da Bíblia e não pode, e eu tenho que ser igual a Jesus, amém. A gente tem que ser igual a Jesus, sim, mas a gente precisa entender que a gente está crescendo. Se a gente fosse perfeito, a gente já estava no céu, minha gente. E essa condenação por sentir emoções, muitas vezes nos impede de entrarmos na presença de Deus. A Bíblia diz que Jesus aprendeu. Você sabia que Jesus nasceu de uma barriga de mulher? Você sabia que provavelmente a mãe de Jesus teve que limpar a caquinha de Jesus? Estou escandalizando você não, né, irmão? Jesus era um bebê, minha gente. Ele mamou. Amém? Ele teve que aprender as muitas coisas. E nós também estamos aprendendo. Sabe que nós escutamos muitas vezes, antes de entrar na oração e tudo mais, e você precisa controlar as suas emoções. Controlar, a gente escuta muito em controlar as emoções. Mas sabia que a emoção, ela não se controla? Isso não é blasfêmia. O próprio Deus nos fez com emoções. O próprio Deus nos fez a sua imagem e semelhança. As emoções são atributos de Deus em nós. Não temos como controlar as emoções. A raiva vai vir, a alegria vai vir, o medo vai vir. Vão vir muitas outras emoções que você não controla porque ela vem. Mas você pode gerenciar as emoções. Você pode aprender a administrar essas emoções. Certa vez eu ouvi que tinha que matar as emoções. Como é que a gente vai matar algo que o próprio Jesus nos deu para ter? Não podemos achar que sentir emoções é algo diabólico. Como eu falei, o próprio Deus nos deu emoções. Adão foi feito à sua imagem e semelhança. Deus nos criou para sentir. E por que a gente é tão conturbado muitas vezes em algumas emoções? Porque na queda mesmo de Adão, onde ele tinha as emoções. Você não acha que Adão era feliz, não, minha gente? No paraíso? Com certeza Adão era feliz, ele tinha emoção, ele tinha alegria dentro dele. Mas a Bíblia diz que na queda, ele sentiu medo, ele sentiu vergonha. E porque aquelas emoções vieram, aquele cair, né? Aquele medo, aquela vergonha, ele parou de se relacionar com Deus. Então, com a queda do homem, as nossas emoções, elas foram deturpadas. E quando nossas emoções estão deturpadas, nós quebramos o nosso relacionamento com Deus. Nós saímos da presença de Deus. Mas a emoção, ela está na Bíblia de Gênesis a Apocalipse. No Antigo Testamento, Deus se revelava através das emoções. A ira de Deus, a compaixão de Deus, o ciúme de Deus, o amor de Deus. No Novo Testamento, nós temos as revelações dos frutos do Espírito. Amor, paz, alegria. Irmã, está em todo canto na Bíblia. E qual é o desafio do crente? Aprender a lidar com essas emoções. Vamos abrir no livro de Salmos, capítulo 3.
Salmos capítulo 3, versículo 4. Como é que a gente lida com essas emoções? Eu vou lhe dar a chave principal e pioneira, gente. Presta atenção na revelação da Bíblia. Você pensa que é uma coisa de outro mundo, né? Mas está na Bíblia, em Salmo lá. Está no seu manual para a gente aprender. E muitas vezes a gente não aprende porque não lê, né? Ou então porque não esqueceu. Que esqueceu. Salmo capítulo 3, versículo 4 diz: com a minha voz eu clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. E porque eu clamo ao Senhor, eu vou me deitar e pego no sono, porque o Senhor está me sustentando. O salmista fala aqui que foi perseguido, que houve emoções, as emoções dele se afloraram, mas porque ele clamou, porque ele colocou as emoções dele no trono, ele conseguiu deitar e descansar. Diga, confiar em Deus. Diga de novo, eu preciso confiar em Deus e não se apegar, e não me apegar ao meu próprio entendimento. No capítulo 4 de Salmos ainda, no versículo 1 diz: responde-me quando clamo, ó Deus, da minha justiça. Na angústia. O salmista estava aqui sentindo uma emoção. Estava ou não estava, gente? É proibido sentir angústia? O salmista fala aqui, ó, na angústia. Eu estava angustiado, mas me tens aliviado. Tende misericórdia de mim e ouve a minha oração. No versículo 3, na parte B, diz: o Senhor me ouve quando eu clamo por Ele. O Senhor te ouve na angústia. A Bíblia diz no versículo 4: irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o seu coração e sossegai. Bota na NVI esse versículo, por favor. 4:4. Salmo 4:4. Livro de Salmos 4:4. Na NVI diz: quando vocês ficarem irados. Alguém se identifica ou sou eu? Não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. Vou dar um tempo para você pensar, porque eu fiquei meia hora pensando. Nós oferecemos no versículo 5 sacrifícios de justiça a Deus. Quando em meio à ira, em meio à ira no casamento, em meio à ira na igreja, em meio à ira nos amigos, na escola, no trabalho, nós decidimos clamar ao Senhor, aquietar a nossa alma, e nós oferecemos sacrifícios a Ele. Quando, irmã? No versículo 5 diz: ofereceis sacrifícios de justiça. Como é esse sacrifício de justiça, se hoje eu não preciso mais fazer sacrifício? E ele logo completa, ele mesmo se complementa: confiando no Senhor. A carne acha fácil você irá, ou você se sentir injustiçado por alguma coisa, ou seja lá onde foi a bronca, você simplesmente decidir ir ao travesseiro, aquietar o coração, esperar que as coisas se resolvam, se acalme, confiar no Senhor. Isso é um sacrifício de justiça que você está fazendo a Deus. Jesus, ele sentiu e orou. A gente não diz o tempo inteiro que a forma de equilibrarmos as nossas emoções é imitando a Cristo, agir como Ele agia, amar como Ele amou, ter o coração do Mestre. Cantamos isso o tempo inteiro. E porque muitas vezes a gente canta isso, ou porque a gente escuta algumas coisas paralelas, ou algo de forma genérica, ou como: você precisa matar as emoções. Você se sente tolhido, você se sente cortado, você se sente morto. E você diz assim: meu Deus, eu não consigo ser uma super crente. Tem alguma coisa de errado comigo. E aí o diabo, ele acha a brecha e vai na condenação, e vai na falta de perdão de você mesmo. Porque você se condena porque sentiu emoção. E aí eu fui estudar o Jesus homem. Jesus, ele sentiu, e Jesus, ele orou. Em João 11:33, fala da ressurreição de Lázaro. A Bíblia diz que
Jesus estava lá pregando, curando os enfermos, passou 2 dias numa cidade onde estava sendo perseguido e tal. E o amigo dele, Lázaro, a Bíblia fala que Marta, Maria e Lázaro eram amigos de Jesus, eram amigos íntimos. Jesus tinha um carinho por eles. Todo mundo conhece a história de Lázaro, não é? Que quando Jesus chegou naquela cidade, ficou sabendo que ele dormia, morria, e os discípulos diziam, mas se ele está dormindo, ele está seguro. E ele diz, não, dormindo não, entenda bem o que eu estou dizendo, ele morreu, e eu preciso ir lá. E os discípulos diziam assim, mas como é que tu vai lá, Jesus? Tu saísse de lá 2 dias, quase morreu lá naquela cidade. E Jesus disse, não, eu vou mesmo assim. E os discípulos disseram, então se tu vai para morrer, eu vou contigo. Se Jesus foi para morrer, nós iremos morrer com ele, amém? Glória a Deus. E quando Jesus chega naquela cidade, já foi pregado até aqui pela irmã Ione sobre Marta e Maria. Lembra que a irmã até defendeu Marta e foi ótima a palavra, o culto. Mas todo mundo escuta aquela história de Marta e Maria, que diz o quê? Marta estava trabalhando e quando foi reclamar a Jesus de Maria, o que foi que Jesus disse? Escolheu a melhor parte. Então todo mundo exalta Marta, né? E diz assim, exalta Maria e diz, eu não posso ser como Marta, eu tenho que ser como Maria. E a Bíblia diz que quando Jesus entrou aqui na cidade, Marta disse assim, Jesus, se tu tivesse vindo antes, o meu irmão não tinha morrido. E a Bíblia diz que depois Marta correu lá na casa onde Maria estava, onde pessoas estavam consolando Maria. E Maria, aquela que estava aos pés de Jesus, toda espiritual, escolhendo a melhor parte, chegou depois para Jesus e disse a mesma coisa. Se tu tivesse vindo antes, meu Senhor, meu irmão não tinha morrido. A emoção veio não só para Marta, mas também para Maria. Mesmo Maria sendo bem espiritual, ela se emocionou, ela perguntou por quê. Ela disse, Jesus, se tu tivesse vindo antes. E a Bíblia fala no João 11, no livro de João, capítulo 11, no versículo 32, quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo lançou-se aos pés dizendo, Senhor, isso foi Maria, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus vendo-a chorar, Maria estava em prantos. E bem assim os judeus que a acompanhavam, a Bíblia diz aqui na minha versão que Jesus agitou-se no espírito e comoveu-se. Jesus, ele ficou agitado nas emoções, ele ficou comovido pela morte de Lázaro. Ele ficou comovido por ver sua amiga Maria chorar. E ele perguntou, onde foi que sepultaste? E eles lhes responderam, Senhor, vem ver. E no versículo 35 diz, Jesus chorou. Diga comigo, Jesus chorou. Eu não posso me condenar porque eu chorei. Amém? E pensa que coisa, gente. Ou só eu que pensei isso. Jesus é o cara, é ou não é? Jesus é aquele que o nome está acima de todo nome. A Bíblia diz que Jesus curou toda enfermidade, toda sorte de doença. Jesus podia ter dito, eu vou chegar lá naquele lugar e eu sou o cara, eu vou curar. Jesus já sabia que ia curar. Por que ele tinha certeza que ele ia curar? Porque quando ele orou pela cura de Lázaro, ele disse assim, Jesus, Deus, Pai, eu bem sei que tu me ouves, mas eu estou orando somente para que eles vejam. Jesus tinha certeza que ia curar Lázaro, que ia ressuscitá-lo. Mas Jesus não chegou, dá licença, sai da frente, que eu vou curar. Era amigo dele, e ele chorou. Jesus se fez homem, para que você não se condenasse por ser também. Amém? Glória a Deus. E ele orou dizendo, Pai, graças te dou porque me ouviste. Porque, aliás, eu sabia que tu sempre me ouves. Mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste, para que você creia que mesmo no seu momento de dor, mesmo naquele momento que você se acha indigno de entrar na presença de Deus, Ele te ouve. Glória a Deus pelo seu amor. Agora vamos lá em Marcos, capítulo 13. Versículo 32.
Marcos, eu anotei certo? Marcos 13:32, deixa eu ver. Anotei não, peraí. Ah, 32, tá certo. 14:32. Jesus no Getsemane. Todos aqui sabem, mas só para contextualizar você, Jesus, ele foi o último sacrifício, o melhor cordeiro, o sacrifício perfeito, aquela Páscoa perfeita, aquele que morreu para poder nos salvar, para poder nos livrar do pecado, derramar o seu sangue por nós e nos lavar de todo o pecado, amém? Então Jesus estava aqui no Getsemane já para ser crucificado, já para receber a sua cruz. E ele diz no versículo 32, então foram a um lugar chamado Getsemane. Ali chegados, disse Jesus aos seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhe disse, a minha alma está profundamente triste. E triste até a morte. Ficai aqui, vigiai. No versículo 36 ele dizia, Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice, passa de mim esse sofrimento. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Aqui a gente viu que Jesus estava com pavor. Que Jesus estava angustiado, que Jesus estava profundamente triste e que Jesus pediu para sair. Quase que desistia na carne, só na carne. Graças a Deus que depois ele disse, o espírito está forte, mas a carne está fraca. Diga, incrível, não é isso? Vocês estão impactados, minha gente, porque eu fiquei. Jesus pediu para sair, minha gente. Mas ele disse assim, não a minha carne, que estou pedindo para sair, que estou pedindo para desistir do casamento, que estou pedindo para desistir de igreja, que estou pedindo para desistir do cônjuge, que estou pedindo para desistir do meu líder, que estou pedindo para desistir da minha mãe, que estou pedindo para desistir do meu pai que não tem mais jeito. Não a minha carne, mas me ajuda, Pai. Fortifica o meu espírito para que seja feita a tua vontade em mim, não a minha. No momento de angústia, perseguição, dor, traição. Gente, olha o que Jesus passou, vou ler de novo. Angústia, dor, pavor, perseguição, traição, calúnia, difamação, inveja. Ele passou pela fome de poder, solidão. Tudo isso. Você se identifica com algum sentimento, com alguma emoção aqui? Mas ele decidiu pela solitude, não pela solidão. Ele chamou alguns para orar. Eu digo, solitude é diferente de solidão, do isolamento. A solitude é quando você se junta com alguns amigos, ou não precisa nem juntar com amigos, mas você se junta com Deus. Você decide ficar sozinho com Ele. O seu clamor foi tão intenso, seu nível de tensão foi tão grande que os vasos de Jesus se romperam. A ponto dele chorar, a ponto dele suar sangue. Cientistas falam desse nível de estresse extremo, a ponto de vasos se romperem e você suar sangue. Ele queria que aquela dor saísse. Ele queria que a carne dele não sentisse. Jesus orou para que fosse livre, mas ele se consagrou e submeteu-se à vontade de Deus. Nos mostrando que muitas vezes as cruzes que nós carregamos vai ensinar a muitos a como se livrar delas. Eu já perguntei a Deus assim, Deus, por que tu me permitiste entrar nesse poço de emoção? Aí Deus me disse assim, é só para você ensinar como sair dele. Não é para você ficar lá não. O poço não é para você ficar lá não. A angústia não é para você ficar lá não. A dor não é para você ficar lá não. A incredulidade não é para você ficar lá não. É só para você ensinar aos outros como sair dele. Diga com você mesmo, eu vou sair desse poço. Eu não sei qual é o poço que você está nessa noite, mas o Senhor, Ele te capacita para sair desse poço. Aleluia. Eu gosto de Lucas, que Lucas é bem... Eu gosto da Bíblia toda, mas eu particularmente
Eu não sei se é porque faz parte do meu chamado, mas eu gosto de Lucas, porque Lucas fala as coisas bem detalhadas, né? Bem explicadinho. Cadê, pastor? Lucas no Getsemane. Peraí. Ai, meu Deus. Lucas. Peraí que eu nem marquei. E nem falei. Fui para Lucas agora, de repente. Peraí que eu vou achar. Lucas. Acho que é 22. Peraí. Amém? 22. Lucas 22, no versículo 39, diz assim: são várias visões acerca do sofrimento de Jesus. E saindo foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: orai para que não entreis em tentação da desistência. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra, e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. Muitas vezes a gente escuta: Jesus chamou para orar 1 hora. E esses discípulos frouxos não se levantaram. Lá em Marcos diz que eles estavam dormindo de cansados. E Lucas diz assim, os discípulos, além de cansados, estavam dormindo de tristeza. Sabe que muitas vezes você está tão triste que você não consegue se levantar. Era isso que estava acontecendo aqui com os discípulos. E Jesus estava dizendo assim: olha, eu entendo que você está cansado e triste, que não consegue nem se levantar, mas venha orar pelo menos 1 hora que eu vou te ensinar como levantar. A Bíblia diz aqui que apareceu um anjo. Um anjo apareceu. Mas sabe o que é interessante aqui? Que o anjo não livrou Jesus. A Bíblia diz em Lucas que o anjo apareceu e o confortava. Diga, consolo. A Bíblia diz que nós temos o Espírito Santo. Lá na frente, mais em João, ele diz: ei, eu estou indo, mas eu deixo com você um consolador, um Espírito da verdade, que o mundo, ele não pode receber, mas ele vai habitar em você e vai estar com você para sempre. Muitas vezes nós não vamos ser livres daquele poço, não vamos ser livres daquilo que estamos vivendo, teremos que passar por aquilo. Você acha, o próprio Jesus disse a Pedro na hora que ele cortou a orelha lá do soldado: para com isso, Pedro, não é na ira. Você não sabe que se eu quisesse traria uma legião de anjos aqui para me tirar daqui? Mas o anjo não tirou Jesus dali, o anjo simplesmente consolou. Em meio à dor, em meio às suas lágrimas de pavor, há um Deus fiel a você, que não te abandona e que deixou o Espírito Santo para te consolar e para te ensinar como sair desse poço. Aleluia, glória a Deus. E a Bíblia diz, em Marcos 11, quando a gente estava falando não sei qual é o versículo, deixa eu ver aqui. Que ele fala, quando ele tenta levantar: não consegues ficar nem um pouco aqui comigo. Marcos 13, né? 32. Não consegues ficar nem um pouco aqui comigo 1 hora. E tem uma hora que ele diz assim: basta. Basta. Aí o versículo. Não sei por que na hora que a gente está pregando tem coisa que a gente não acha na Bíblia, né? Está todo dia aqui com você. Na hora que você está pregando a Bíblia, você não acha. Versículo Marcos 13, 32. Foi quando começou o Getsemane, não foi? Aqui. Marcos 14, 32. Aqui, achei. Versículo 41, e diz: e veio pela 3ª vez, e disse-lhes: ainda dormes? Ei, ele veio pela 3ª vez. Ele está dizendo a você: se você não conseguiu orar hoje, levanta e tenta orar de novo amanhã. Se você não conseguiu orar hoje, levanta e tenta orar de novo amanhã. Você vai sair desse poço, você vai sair dessa situação. E chega uma hora, no versículo 41, ele diz: ainda dormes e repousais? Basta. Chegou a hora.
o Filho do Homem já está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos. E eis que o traidor se aproximava. E o Espírito Santo me disse assim: basta. Sabe, irmãos, tem hora que você está no seu momento de tristeza, no seu momento de confronto da alma, aquela alma militando contra, né, o espírito militando contra a carne. Você quer sentir uma coisa, o espírito diz outra, e você vai se afundando, e você clama, e Jesus manda o Espírito Consolador que já está em você, e Jesus manda o anjo, e Jesus manda a irmã do manto, e Jesus manda o pastor, e Jesus manda a Bíblia, Jesus manda todo mundo, e você continua dentro da caverna. Mas tem hora que você precisa dizer: basta. Basta. Dê uma ordem no reino espiritual. Essa sua dor, ela precisa acabar hoje. Essa sua dúvida precisa acabar hoje. Essa vontade de desistir precisa acabar hoje. O vitimismo da carne precisa acabar hoje. Isso precisa acabar hoje. Porque senão você vai morrer, minha filha, com isso. Aleluia. Eu gosto que Deus é, como meu marido diz, igual a caldo de cana. Meu marido diz: meu Deus, pensa uma coisa, Deus é igual a caldo de cana, é na hora que ele moe. Há cerca de um mês, mais ou menos, eu comecei a orar impondo as mãos na minha cabeça. Pastor, você que está aí do outro lado não vê os comentários do meu pastor, mas amo sua vida, pastor. E eu comecei a orar botando a mão na minha cabeça. Tinha dia que eu orava mesmo, eu sentia um sentimento qualquer, e eu estava botando a mão na minha cabeça. Porque eu digo, se eu sou um ser em 3 dimensões, né? Dimensões, corpo, alma e espírito, eu pego meu corpo, dou uma ordem para a minha alma, para que o meu espírito cresça. Então tinha hora, meu irmão, quando eu olhava alguma coisa, seja qual fosse o sentimento, eu botava a mão na minha cabeça, dentro de casa, faz uma, né? A Bíblia diz que a mensagem da cruz para o mundo é loucura. E eu boto a mão na minha cabeça e: Senhor, tira de mim, Senhor, todo espírito de soberba, toda falta de humildade, toda vaidade, Senhor, todo olhar em mamão, Senhor, todo espírito de inveja, Senhor. Se eu olhei para o sapato daquela irmã e achei bonito, Senhor, e invejei, Senhor, me perdoe que eu tenho que estar contente com o meu, Senhor. Se eu olhei para aquele carro, Senhor, e no meu momento meu espírito se entristeceu, minha alma se entristeceu, Senhor, porque eu não tenho, Senhor, me ensina, Senhor, a estar contente, Senhor. Tira de mim, Senhor, todo espírito de soberba, Senhor, porque eu sou igual a todo mundo e o Senhor não faz acepção de pessoas. Oh, Deus, tira de mim, Senhor, esse sentimento de que está na minha capacidade, Senhor, mas que é somente em Ti, Senhor, que eu sou apenas um canal, Pai. Pai, tira de mim. Aí depois eu fiquei: será que eu estou sendo antibíblica? Aí o pastor, semana passada, disse assim: bote a mão na sua cabeça e expulsa os demônios. Aí eu disse: Deus é igual a caldo de cana. No instante ele responde. Isso é maravilhoso, gente. Você não tem que ter vergonha não, minha gente. Olha, Deus tem um negócio dentro de mim, sabe? Porque muitas vezes o próprio púlpito, ele é preparado não só para que você visualize de melhor forma quem está lá atrás, mas essa sensação de altura, ela dá uma impressão em você de que quem está aqui é acima de quem está aí. E eu tenho muito cuidado com isso, porque a Bíblia diz: Elias era homem como você, orou e recebeu. Jesus sentiu como você. Gente, a gente viu aqui, Jesus chorou, teve pavor, teve dor, sofreu com um amigo, pediu para sair. E nós estamos no mesmo nível de que eu estou crescendo. Não existe, gente, super crente, pelo amor de Deus. Estamos crescendo. E a nossa maior vitória nesse crescimento é continuar. Diga: eu vou continuar. Eu vou continuar. E por último, eu deixei essa oração por último. Eu gostaria de chamar o louvor. E por último, a oração de entrega. É a última oração que eu queria trabalhar com você essa noite. A oração de entrega é uma transferência de fardo. Ela é feita quando os cuidados, as inquietações, as angústias, as incertezas da vida batem na nossa porta. Isso aqui eu tirei da apostila do Rema. Vou ler de novo para você. A oração de entrega é uma transferência de fardo. Ela é feita quando os cuidados, as inquietações, as angústias, as incertezas da vida estão batendo na sua porta e você não sabe o que fazer.
A Bíblia, ela não nos dá resposta acerca de eu devo namorar com fulano, eu devo comprar uma calça vermelha. Não, a Bíblia ela nos ensina princípios que devem ser obedecidos e nós regemos as nossas decisões baseadas nos princípios bíblicos. Mas tem hora que a gente está passando por alguma situação de incerteza, de inquietação, de dor, que você não acha a resposta e você precisa se entregar ao Senhor para que Ele possa te dar a resposta correta. É uma transferência de fardo. Bota aí, por favor, Mateus, capítulo 11, do 28 ao 30. Mateus, capítulo 11. Jesus diz, vinde a mim, todos, você faz parte do todo, os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu, na sua oração de entrega, eu os aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Tem alguém com a alma cansada aí? Tem alguém com a alma angustiada aí? Tem alguém que a alma aí está gritando mais do que o espírito? Ei, você vai achar descanso, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jugo, você já viu um boi? 2 bois trabalhando na agricultura antigamente. Hoje tem aquelas máquinas todas, né? Mas os bois trabalhavam com uma peça aqui, ó, que se chamava jugo. Esse jugo eles colocavam em 2 bois. E geralmente se colocava um boi velho, fala boi velho, bem nordestino, e um boi mais novo, mais inexperiente. Porque se colocasse 2 bois inexperientes para poder levar o jugo, o boi ia fazer coisa errada ali no meio da agricultura, não ia passar pelo lugar que tinha que passar. Então qual era a estratégia? Colocar um boi mais experiente e um boi mais novinho. Diga assim, eu sou mais novinho. O boi experiente aqui é Jesus. E você colocava junto para que o mais velho pudesse guiar o mais novo. E como o boi velho é mais experiente, ele termina que carrega o fardo mais pesado. Porque se você está puxando e conduzindo, o fardo é mais pesado. Por isso que o fardo é pesado, pastor, algumas vezes. Porque a gente está puxando e conduzindo, principalmente senhores, como casal, vocês são um. E às vezes o fardo é mais pesado mesmo. Porque os senhores, não me entendam mal, boi velho, né? Com todo respeito à irmã, né? Posso dizer, né? O feminino de boi. Mas mais experientes, o boi mais pesado ali, ó. O fardo ele é mais pesado, porque ele está ensinando os mais novos o caminho que eles devem seguir. Então Jesus está dizendo, ei, o meu jugo, tu está comigo aqui, é mais leve, porque eu vou te mostrar o caminho. E como é que ele nos mostra o caminho? Sabedoria, Bíblia e poder, relacionamento, oração, comunhão com o Senhor. O fardo dele é leve. Você é livre para entrar na presença de Deus. Quem é que vai te separar do amor de Deus? Quando eu me converti, eu cantava muito uma música. E eu disse, meu Deus, eu entendi a grandiosidade do amor de Deus por mim pela primeira vez nessa música. Que dizia, quem nos... É só dos antigos. Quem nos separará? Não sei se vocês pegaram. Do amor. Quem lembra? Será tribulação. O que vocês estão sentindo? Angústia. Fome ou nudez, Ele nos paga. Quem é que vai te separar? Entra